Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez. Bom, a aula de hoje a gente vai estar falando sobre divisão celular. Vai ser a primeira aula que a gente vai estar falando sobre esse tema, tá bom? Vamos lá então, compartilhar a tela aqui para a gente já dar o segmento. Beleza? Bom, a divisão celular, nós temos dois grandes processos de divisão celular, que é a mitose e a meiose. Uma delas vai produzir células com a mesma carga genética e a outra, a meiose, vai produzir células com a metade da carga genética. Então, a primeira que nós temos aqui seria então a divisão por mitose. A divisão por mitose, nós dizemos que é uma divisão equacional. Por que equacional? Porque ela sempre vai manter a mesma quantidade de cromossomos nas células filhas. Então, a divisão por mitose é quando uma célula ela se autodivide, produzindo uma outra idêntica a ela. Às vezes essa imagem aqui pode aparentar que uma célula vai produzir mais duas e ficam três, mas na verdade é uma célula que vai produzir uma outra igual a ela, ficando então duas. Aqui na nossa representatividade aqui está mostrando que a célula mãe ela é 2N, ou seja, ela é diploide, dois cromossomos para cada característica, e ela produz a mesma coisa nas suas células filhas. Se ela fosse uma célula haploide, ela produziria também duas células haploide. Então, essa divisão equacional, ela mostra isso, que vai produzir células que são idênticas às célula mãe. Durante o ciclo da célula em que ela vai se dividir, ela passa por esse ciclo que você está vendo aqui. Primeiro passo, ela passa pela interfase, que são um processo entre uma divisão celular e outra, e depois ela passa por todas as fases da mitose, que é a prófase, metáfase, anáfase e a telófase. A telófase finalizando com a citocinese, quando você tem a divisão do citoplasma, formando daí mais uma célula, tá? Bom, na interfase acontecem aqui três eventos: a fase G1, a fase S e a fase G2. A fase G1, como você pode ver na imagem, acontece uma intensa produção de RNA e acontece daí um crescimento celular. Então, essa produção de RNA vai ser produzido isso exatamente por quê? Para poder produzir proteína, já que o RNA é uma molécula responsável que auxilia no processo de produção de proteína. Então, essas proteínas que serão produzidas, que serão utilizadas pela célula, elas precisam ser transcritas nesse momento aqui. A fase S é uma fase mais demorada, mas é uma fase onde ocorre a duplicação do material genético, a duplicação do DNA. Então, nós temos dois cromossomos para cada característica, se a gente estiver falando dos seres humanos. Então, o ato de cada cromossomo produzir uma cópia de si mesmo. Vamos imaginar que o meu dedo aqui fossem dois cromossomos, um que veio do pai, um que veio da mãe. Ambos produzem o mesmo caráter, tá? Não necessariamente a mesma característica. Vamos dar um exemplo, como se fosse aqui, produzissem a cor dos olhos, né? Um domina-se sobre o outro, mas os dois produzem cor dos olhos. Então, o que ia acontecer com esse DNA na fase S? Eles vão se duplicar. Duplicar. Para quê? Para depois dividir por 2 e continuar com a mesma quantidade de DNA. Na fase G2, nós temos aqui alguns outros eventos. Nós temos a produção de proteína, né? Então nós produzimos RNA na G1 para na G2 produzir proteína. Nós temos a duplicação do centríolo, que vai ser essencial no processo de divisão celular. E aqui há algumas moléculas que fazem a conferência se o DNA está corretamente ligado às suas bases nitrogenadas, os seus códons, os seus aminoácidos, eles são idênticos àquela célula, aquele DNA do qual ele foi copiado, tá? Aqui nós temos uma outra imagem
que mostra exatamente o que acontece na fase S e na fase G2. Né? Perdão, na fase S apenas, que seria a duplicação do DNA. Então, olha só, você vê que na fase G1 está uma quantidade X. Na fase S, há uma duplicação do material genético e esse material genético vai ser separado, dividido por 2, apenas na anáfase para a telófase, tá? Olha só, aqui nós temos um cromossomo, uma fotomicrografia de um cromossomo humano. Então aqui você está vendo a região do centrômero, que é essa região que liga essas duas cromátides. Então aqui nós temos um dos cromossomos, seria um dos dedinhos que eu mostrei para você, que ele foi duplicado. Quando acontece essa duplicação, ele é ligado através desse centrômero. Então olha só aqui, ó. Na fase G1 eu tenho apenas uma fita de DNA em forma de cromatina. Na fase G2 essa fita ela é duplicada e ela é ligada pelo centrômero, como você está vendo aqui. Então na fase G2 você percebe que esse material genético ele já começa a se espiralizar ali, formando esse aspecto de X. Mas ó, segue o cursor. Do lado esquerdo nós temos uma cromátide e do lado direito uma outra cromátide. O que nós temos aqui então? Nós temos a duplicação do material genético e quando chegar no momento de anáfase, como você está vendo aqui do lado esquerdo superior, vão ser separadas essas cromátides para voltar a ter a mesma quantidade de cromátides por cada uma das células. Aqui, deixa eu só passar isso daqui, porque a metáfase ela ficou no lugar diferente. Então vamos passar aqui ela para o lugar certo, prontinho. Então vamos seguir aqui, ó. Ok, está aqui. Olha só. Aqui então nós temos a mitose, uma célula diploide que multiplica por 2 o seu material genético na fase S e em seguida divide por 2, totalizando uma célula idêntica à célula inicial. O primeiro processo é o processo de prófase. O que vai acontecer na prófase? Aqui você percebe que na fase G2 já aconteceu o quê? A duplicação dos centríolos. Duplicação do centríolo. Então, esse centríolo, eles começam a ir para os polos da célula. Desaparece o nucléolo e desaparece também a carioteca. E no centríolo, ele começa a formar o fuso mitótico, que são essas fibras de proteína, que daqui a pouco você vai ver a utilização delas. Olha só a metáfase. A metáfase, ela se caracteriza, quando você vê uma imagem disso em alguma prova, porque os cromossomos eles ficam exatamente no meio da célula, perfeitamente no meio. E aí o aparelho mitótico, os fusos mitóticos, essas fibras, elas são ligadas exatamente no centrômero. E quando chega na anáfase, aquelas cromátides irmãs que haviam sido duplicadas, ligadas pelo centrômero na fase S, elas são separadas na anáfase. Então, nesse momento, você acaba tendo 2 núcleos dentro de uma determinada célula. Na telófase, já começa a acontecer o que aconteceu ao contrário do que aconteceu na prófase. Reaparece o nucléolo, reaparece a carioteca, os cromossomos eles vão desespiralando e ficando nesse formato de cromatina. Mas o evento mais interessante aqui é a citocinese, que é a separação do citoplasma para a formação de uma outra célula independente. Então, essa formação acontece por esse sulco de clivagem, que é como se fosse um estrangulamento dividindo 2 células. Agora, vale se lembrar o seguinte, na célula animal, esse sulco de clivagem, ele acontece de fora para dentro, fazendo esse estrangulamento, separando as células, chamado de força centrípeta, tá? Centrípeta. Já na célula vegetal, como ela possui parede celular,
a separação, a citocinese, o suco de clivagem, ele acontece do centro da célula para fora, sendo uma força centrífuga. Então aí você tem o processo de finalização desse ciclo celular da mitose. Então aqui você está vendo o ciclo todo. A fase G1 com aproximadamente 9 horas, 10 horas da fase S, 4 horas e meia da fase G2 e aqui por volta de 30 horas até toda a divisão por mitose, da prófase, metáfase, anáfase e atelófase. Nós temos aqui 5 funções da mitose, que seria a regeneração de tecidos, né? A reprodução assexuada, como acontece, por exemplo, com algumas bactérias que se reproduzem por mitose, formando uma outra bactéria idêntica, a renovação de tecidos, o óbvio crescimento do indivíduo, já que você imaginar que um broto de uma árvore é menor do que uma árvore, né, já adulta. Por quê? Porque simplesmente há uma diferença na quantidade de células. Então um bebê ele tem menos células que o indivíduo adulto, por isso que ele é menor. Então, ao ele realizar mitose, ele aumenta o número de células, aumenta o tamanho também. E também pelo desenvolvimento. Então, quando acontece o desenvolvimento relacionado a, por exemplo, produção de gônadas, puberdade, toda essa região, esse desenvolvimento humano, então ele também acontece com a função da mitose, tá? Na próxima aula, nós vamos estar falando com respeito da mitose, a relação que tem o câncer com a mitose. Então, espero que tenha aproveitado bem a aula de hoje. Um grande abraço e até mais.